Olá, tudo bom? Hoje é o nosso quarto episódio do podcast Pod Terapias. E hoje eu tô com a Gisela. Gisela, fala o teu nome completo, que agora eu não sei falar o teu nome completo. Meu nome é Gisela Molossi. Aham. É fácil, não é tão difícil. Não, assim, Molossi, é fácil sim. bem Gisela tranquilo. Molossi. Mas eu entendo, assim, o Gisela já é meio diferente. Não, é que vamos contar uma coisa pro pessoal. A gente tá se conhecendo hoje. Exatamente, né? perfeito. O Mário, que é nosso colega em comum, que nos apresentou, fez a gente estar juntos aqui hoje. Exato. E a gente se conhece há pouco tempo, desde que a gente chegou, mas vou te contar uma coisa, você já trouxe uma energia boa. Olha aí, ó. Você tem uma energia boa, fiquei muito feliz, Que só bom. pelo pouco que a gente já conversou. E sabe o que eu achei legal? É que você começou a falar de uma coisa que eu acredito muito, né? Você falou de integrativa, né? Ou seja, várias terapias, várias técnicas, várias áreas da saúde que se integram, né? Há muito tempo atrás, inclusive as práticas integrativas e complementares da saúde têm esse nome há pouco tempo. Há mais ou menos, talvez vou errar, mas para não errar, vamos jogar uns 10 anos atrás, esse nome não existia desse jeito. Ele até existia formalmente, mas não se falava. Era muito mais terapias alternativas. Exatamente. Né? E essa coisa da integrativa e da complementariedade faz uma diferença enorme, porque não é uma ou outra, mas é todas se ajudando, né? E achei muito legal que, num primeiro momento, né, quando o Mário me disse de você, ele contou que você é consteladora familiar, né? Da constelação sistêmica familiar. Até a gente já teve um episódio aqui, que foi o segundo, e aí eu pensei, poxa vida, vamos fazer já mais um, né? Mas eu já percebi que você tem um monte de coisa para falar para nós, além da constelação familiar. Como mesmo você disse ali na rápida fala que a gente falou por telefone, né? Você percebe a constelação familiar como uma ferramenta e não necessariamente como o processo completo, né? Exatamente. Fala um pouco do teu trabalho, disso que eu estou falando de integrativa, da sistêmica. Como é que você foi para essa constelação familiar aí? Bom, resumidamente, Tá. eu trabalhei 10, 15, 20 anos aí em empresas, CLT, naquele padrãozinho, né? Vai ser segunda-feira, volta na sexta, né? Aquela coisa bem ritmada. Até que eu me vi num processo de isso aqui já não tá mais fazendo sentido para mim. Uhum. E aí, por algum motivo que a gente ainda vai entender, veio a pandemia. Uhum. E quando entrou a pandemia, eu parei de trabalhar no local físico, né? De ter aquela demanda de trabalho, de entrar às 8, sair às 6. Sim. Então, né, mudou bastante a nossa dinâmica do dia a dia. A relação familiar mudou muito, porque a gente passou a ficar todo o tempo dentro de casa. E eu também tive um processo de adoecimento importante na época com gastrite, né? É uma coisa bem recorrente, na verdade, nos dias de hoje, com muitas pessoas. Inclusive, um dos sentimentos que mais nós sentimos é medo. Né? Todo ser humano sente medo. E qual é o lugar do medo? Intestino, estômago, essa área aqui, Na né? região, Então, né? é uma área do medo. Então, é por isso que tem muita gente com gastrite, com dor de barriga. Exatamente. E passou a ser recorrente, Aham. no sentido do quê? Então, eu saía de uma crise, digamos, Uhum. e depois de um tempo voltava. E aí, um dia eu comecei a falar, não, peraí, isso aqui tá querendo me dar alguma informação. Porque já existia, acho que, essa informação no ar de, olha para isso, o que isso está querendo te mostrar? Sim. E aí eu comecei a olhar para o sintoma como esse lugar de, o que isso aqui tem de informação e que eu posso aproveitar para mim? O que é que eu não estou fazendo de forma correta, que eu poderia estar fazendo melhor, para não desencadear isso aqui? Porque é mais ou menos como eu falei assim, chega de crise de gastrite, né? Chega dessa coisa, desse desconforto. E aí, nesse processo, eu conheci algumas técnicas, conheci algumas pessoas, eu fui me aprofundando muito nessa saúde integrativa, onde a gente olha para todas as ferramentas possíveis e disponíveis que são necessárias para você naquele momento. O que quer dizer aquele momento? Talvez para você agora seja necessário ir a um médico, Sim. talvez seja necessário ir a um dentista, um fisioterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Qual que é a tua necessidade agora? O que é o sintoma? O que você precisa fazer agora para você conseguir, digamos, sair dessa crise que você está? E isso eu acho legal, desculpa
cortar, mas só para complementar, eu acho legal quando você diz isso, por quê? Geralmente, quando a gente fala, né, aqui a gente está tocando um pouquinho de psicossomática, né? Mas quando a gente fala de psicossomática, as pessoas pensam que o único lugar de cura é através da psique, né? Ou com uma terapia que lida lá com a questão da psique, como a própria psicologia, né? Ou as mais variadas terapias. Mas você não pode olhar só pelo lado da psique. Você tem que olhar pelo lado do corpo também, porque são várias vias, né? Do corpo e do social. Perfeito, né? perfeito. E foi assim que você começou? Olhando para tudo. Olhando para tudo. Por quê? Porque é o todo. Somos seres integrados em um ambiente, em uma sociedade. Isso. Conosco mesmo, não é? Então, assim, se você olha, eu tenho que ter um cuidado integrativo comigo mesma. Sim. Né? Então, se a gente pensar assim, já por si só a palavra já diria a minha solução. E aí eu começo a olhar para aquilo tudo e começo a encontrar os meus próprios caminhos. Porque, assim, existe hoje na sociedade, as pessoas procuram muito a solução no outro. Então, eu vou ao médico na esperança que ele vai resolver o meu problema. Sim. Eu vou ao dentista porque ele vai resolver. Sim, né? Potencialmente o dentista vai ser a pessoa que vai extrair alguma coisa, que vai remover alguma necessidade ali, o médico vai te dar uma prescrição. Porém, além daquilo, saiu da crise, o que vem? Vai continuar uma manifestação importante sintomática no teu corpo, caso você não tenha resolvido o problema raiz. Sim. Mas, e aí? Você foi encontrando esse problema raiz ou não? Exatamente. E aí eu comecei por esse mesmo caminho. Então, eu tinha crise, eu fui ao médico, o médico já me encaminhou para um dentista biológico. Esse dentista super especialista também já falou, é bom também a gente olhar essa área aqui, esses cuidados especiais, e eu vou te indicar as constelações familiares. Olha só. Foi assim de verdade. Quando eu cheguei na constelação familiar, eu sentei ali, já começou o movimento. Era a energia pura do lugar, sabe? Porque assim, ó, o que é a ferramenta da constelação? É, como se diz, uma ferramenta. Então, existem várias oportunidades. Você pode fazer outras técnicas, inclusive uma movimentação de constelação familiar, uma dinâmica sistêmica, alguma coisa assim. Agora, a linha do pensamento sistêmico, já por si só, traz muitas verdades e muitas curas. Sim. Então, quando você entra nesse lugar, né, nesse processo de pensamento desse jeito, já vai te dando caminhos. Então, o quanto você estiver pronto, é o quanto também você vai conseguir colocar, internalizar e, claro, trazer uma outra realidade para você. O que é a tal da ferramenta da constelação familiar? Sim. É um jeito, uma maneira de colocar consciência, de trazer luz sobre questões ancestrais, questões que você tem carregado que não são suas. E aí a gente poderia ficar 5, 8, 10 horas aqui falando só sobre... É verdade. Né? Mas aproveitando um pouco do que eu escutei antes de a gente começar o podcast de você, vamos falar um pouquinho sobre... Você falou uma palavra que foi muito legal, que você se vê como uma mentora da saúde. Confesso que foi a primeira vez que eu escutei isso, né? O que é isso, mentora da saúde? É porque assim, o que acontece? Quando um cliente, um paciente te procura, ele tem a intenção de resolver algum problema, alguma busca ele está fazendo. Sim. Porém, ele se percebe em desequilíbrio em alguma área da vida dele ou em várias áreas da vida dele. Ou várias áreas, né? Tudo bem, mas quando ele vem para você, a primeira coisa que você tem que entender é onde é que está aquele desequilíbrio primário nele. Será que esse desequilíbrio primário está realmente ali numa questão ancestral ou ele tem uma coisa fisiológica aqui? Ele tem um desregulamento ali na questão hormonal, na questão de vitaminas, de minerais, porque hoje nós vivemos numa sociedade que estamos sujeitos a muitas poluições. O que a gente come hoje em dia? Qual é a alimentação, qual é a nutrição que você dá para o teu corpo? Sim. É impossível que a gente não tenha um grau aí de toxicidade já dentro do organismo pelas coisas que a gente come, as coisas que a gente faz a ingestão, as informações são uma ingestão que também tem um processamento, muita toxicidade, não é? Então a gente tem um grande psicólogo americano que ele sempre teve uma alimentação muito saudável. E ele resolveu comer, a única carne que ele queria comer era peixe. E adivinha?
foi contaminado por mercúrio. Olha aí, ó. Né? Então, realmente, a gente hoje está exposto por muita toxicidade, né? É muito ruim isso. Ruim. E aí a própria onda eletromagnética, a gente está aqui fazendo uma gravação, a gente vive com o celular, já faz parte, né? Então a gente já não quer excluir mais o que é a coisa, mas como que a gente vai fazer estar perto do nosso corpo, que é a nossa morada, da forma menos tóxica possível. Então existe aí, claro, limpezas que você pode fazer para ir aliviando, para ir deixando essa morada mais límpida. É como um aquário. Esse é o melhor exemplo de todos, um aquário. O aquário limpo, o aquário sujo. Onde é que o peixe está bem? Em qual que ele vai viver mais? Em qual que ele tem captação ideal de nutrientes, do próprio oxigênio? É no aquário limpo. Então, se você imaginar o teu organismo como um corpo limpo como um aquário, ou um corpo sujo como um aquário, em qual dos dois você imagina que a sua alma vai ter a preferência de estar, de ficar, de permanecer e de se encontrar bem? Então, assim, existe uma necessidade de um equilíbrio também dessa coisa bioquímica. Então, você olha para o paciente, olha para o cliente, bioquimicamente, ele está fazendo exame, ele sabe fazer isso. Sistemicamente, eu vou falar assim, ele olha para a saúde ou ele olha para a doença? Ele olha para o problema ou ele quer a fluidez da vida? Então, sistemicamente, você já, olha só, mesmo que não seja um atendimento em constelação, você não deixa de ter o olhar sistêmico em cima da pessoa, que é o olhar integrativo, que é isso que você falou lá na tua primeira fala. Gisela, achei muito legal essa questão do integrativo, o que é isso? Explica um pouco. E é nessa visão integrativa que a gente faz um atendimento, onde, de repente, bioquimicamente, você vai ter que se regular. Então, essa visita no médico, essa visita no nutricionista, esse olhar para o aquário límpido vai te trazer a melhor performance para hoje. Amanhã a gente vai olhar aquela tua outra questão, aquela realmente que falta uma conexão, que você não tem força do fazer, que você está com dificuldade em outras áreas da vida. Mas o que eu acho interessante, eu também vejo desse jeito, né? Eu também percebo que quando o paciente vem, ele vem com uma queixa principal, né? Essa queixa pode ser desde uma simples fala de uma ansiedade exagerada, uma falta de foco, uma desorganização, uma dificuldade em relacionamentos, né? E aí a gente começa, a gente que trabalha com isso, começa a perceber que a coisa vai além do que só aquela queixa. E aí parece-me que quando você está falando desse chamar a atenção para toda a bioquímica e o corpo, parece que você está chamando a atenção à responsabilidade que ele tem com o próprio corpo, né? E eu percebo isso também, só que eu encontro uma dificuldade muito grande, uma barreira muito grande. Parece que as pessoas querem, por exemplo, uma das ferramentas que eu trabalho é regressão. Né? Então parece que as pessoas querem, não, vamos lá porque eu quero ver o que aconteceu comigo que está interferindo em tudo isso. Porém, ela não está disposta a acordar no horário, ela não está disposta a ter uma alimentação regrada, ela não está disposta a fazer exercícios, né? A fazer uma higiene de sono, né? A regular essa coisa da vida que é a mais básica possível. E quando a gente fala desse mais básico, parece que é tão básico que não tem valor para as pessoas. Você percebe isso também ou não? Com certeza absoluta. E, inclusive, eu vou dizer até um pouco além. Isso que você falou está perfeito. E quando você se põe no papel de mãe, de pai, de repente você cobra tudo isso do teu filho. E você permite que ele faça judô, natação, karatê e balé, e daí ele faça inglês e não sei o quê. Você leva ele para cima e para baixo, mas você não tem 30 minutos para você ir na sua academia. Mas você exige que ele faça. E aí também tem essa coisa... Nossa, isso dá mais um podcast inteiro, né? Sobre verdade. o espelhamento. Aí eu quero que meu filho faça, mas eu também não tô fazendo muito, né? Aí você já vê também outras oportunidades que as pessoas que treinam desde sempre com um filhinho pequeno, em casa ele já faz um exercíciozinho com uma barra pequenininha, alguma coisa. Por quê? Por espelho, ele já vai na linha dos pais. Mas voltando nessa coisa da ser mentora da saúde, é isso, é você fazer esse entendimento. Porque olha o que você colocou. Eu estou vendo que as pessoas têm muita dificuldade, e tem mesmo. E aí entra um pouco do sistêmico no quê? Autossabotagem. A autossabotagem, essa sim pode ter um emaranhado sistêmico importante de antepassados. Por quê? Porque talvez ali, por necessidades da época, da região,
de tudo. Houve o quê? Escassez, uma perda importante, não poderia ser assim, não poderia ser assado. Então, se registra essa memória e aí com ela a gente sobrevive. A linhagem sobrevive. Nós conseguimos viver e dar continuidade através desse tipo de comportamento. Isso é bom para sobreviver. Então, a pergunta aqui é aquela que a gente fez no meio agora da conversa sobre você olha para a saúde ou olha para a doença? Quantas vezes você olhou para a sua saúde mesmo? Falou, eu estou super bem, eu quero ficar ótimo. Eu estou ótimo, eu quero ficar magnífico. Não. Só levantando, né, estando bem disposto, ali você já fica tranquilo. Não pegando gripe, você já fica um pouco tranquilo. Eu sempre digo que o problema, a dor, a doença nos tira da zona de conforto. Opa! Né? E o pior, e aí tive uma vez um senhor que ele me perguntou, Ricardo, se zona de conforto fosse tão ruim assim, por que teria esse nome? Né? E aí eu comentei com ele, falei, olha, zona de conforto não é ruim, ela é gostosa. O problema é que ela não nos traz evolução, não nos traz equilíbrio, né? Então, realmente, nós, seres humanos, precisamos da encrenca, da dor, para poder nos movimentar. Isso. Cabe a nós ter consciência o quanta dor a gente quer deixar acontecer para se movimentar, né? Então, quanto antes se movimentar, melhor. Exatamente. Olha só, deixa eu entender uma coisa. Então, perceba que a gente está falando de duas coisas complementares, mas que parece que, para quem conhece, eu já ouvi falar de constelação familiar, vai falar, tá, mas eles não estão falando de constelação familiar, né? Deixa eu ver se eu entendo como é que você vai utilizar, ou uma área de que você vai utilizar, né? Um jeito que você vai utilizar a constelação familiar. Então, vamos lá, o paciente vem lá para você com uma queixa principal e ele te conta que acontece isso, e você faz um questionário com ele, chamado anamnese lá, né, e tenta entender um pouquinho a dinâmica de vida dele. E aí, como mentora da saúde, você começa a apontar algumas coisas. Olha, você já viu isso aqui, né, como você mesma falou. Você já procurou um dentista, já procurou fazer exames aí para ver como é que estão as questões hormonais. Então, você vai chamando a atenção para isso, né? Aí, ele aceita a tua mentoria. Então ele começa a procurar e ele percebe talvez que tem alguns movimentos que ele deveria fazer, mas que não consegue fazer por algum motivo. Aí entra, aí pode entrar a constelação familiar. Aí a ferramenta da constelação é perfeita, se encaixa no momento certo, do jeito certo. Então, por exemplo, um paciente que não procura médico, né? Ele não gosta de médico, não vai no médico, nunca foi olhar para a saúde. E aí ele até fala, não, eu concordo, mas eu não consigo esse negócio de ir no médico, é chato para mim e tal. A gente poderia talvez encontrar até um tipo de abandono nessa história dessa pessoa. Exatamente, é bem nessa linha. Que legal. Você tem que olhar onde é que está a dor real daquela pessoa, porque por vezes, e se ela está ali com você, é porque ela também não achou sozinha o caminho. E ela está ali realmente disposta a dar aquele primeiro passo. É o que eu sempre digo, né? A coragem tem que estar na própria pessoa, porque ela vai ter que encarar o que vier. Então, o passo dela estar ali já foi aquela tomada de decisão que ela conseguiu. Agora ela precisa de um auxílio. E nós somos esses facilitadores. A gente não resolve o problema, a gente facilita uma jornada, a gente mostra alternativas e cada um no seu cada qual, né? Porque aí aquela palavra que você falou, autorresponsabilidade. Eu posso te ajudar onde eu consigo ir, mas a autorresponsabilidade é sua, a autocura é sua, o autoconhecimento é seu, é tudo eu comigo mesma, né? Eu paro de buscar fora o que está dentro. É uma linha importante sistêmica. E aqui que você até comentou interessante, de repente a pessoa evita de ir ao médico. Pode ser que ela, no fundo, não se ache merecedora, olha só que importante, de ter saúde. Sim. E isso é sistêmico. Quem nas famílias, quem nos clãs anteriores, quem ela está honrando que precisa reproduzir aquele mesmo movimento de não ter saúde, de não estar disponível, de não estar disposta, de não chegar a envelhecer com qualidade,
Entende? Então, assim, quem é que ela tá honrando? Aí voltou a ser sistêmico nesse perfil que a gente consegue olhar numa constelação. Você entende como a gente vai, mas sempre o negócio vai de alguma forma se encaixando? Sim. Que é a visão integrada. Sim. Agora vem cá. Vamos tentar continuar na mesma linha, mas deixa eu pegar um outro ponto aqui, tá? Para você trabalhar como consteladora familiar, terapeuta de constelação familiar, você teve que buscar informação, né? Conhecimento, né? Ter feito curso, lido livros, né? Se permitindo constelar, né? Teve experiência e tudo. E como é que você buscou conhecimento e informação para essa outra área aí, né? Assim, para poder direcionar as pessoas a fazer exames ou a procurar tal ou tal profissional? Como é que você buscou isso? Porque, deixa eu fazer mais um complemento. A pergunta é essa, tá? Como que você buscou se profissionalizar para isso? E por que eu pergunto isso? Porque essa é uma das dificuldades que eu tenho como profissional, né? Encontrar no mercado pessoas, no mercado da saúde, né, profissionais da área de saúde que queiram trabalhar de maneira integrada. Isso é uma dificuldade que eu vejo, né? E parece que nós, profissionais da área de psicoterapia, que né, a constelação familiar é uma psicoterapia, né? Parece que a gente fica mais fechado no nosso mundinho, né? Conta aí para mim, como é que você fez isso? Então, naquele processo onde eu fui para minha primeira constelação, na hora que eu chego nesse lugar, já me abre assim, ó, uau, o que tem aqui para mim? Só que nesse mesmo período, eu comecei a estudar tudo que eu podia dentro da internet, em livros, sobre saúde integrativa, sobre o meu próprio organismo. Eu queria entender o meu organismo. Uhum. E aí eu comecei a descobrir que uma falta de um mineral, que uma falta de uma vitamina, que um hormônio desregulado, que é aquilo que eu trago para os pacientes também, que eu pergunto como é que tá, ou pode ser um desencadeador máximo de uma crise, de um processo não interessante aí. E eu falei, uau, tem muita informação aqui. E eu comecei a buscar, comecei a estudar muito mesmo. E eu fui fazer também, eu fiz o curso de maneira inteiro. Informal. Informal. Até então eu estava buscando para mim, para entender. Isso que eu sempre tive facilidade nesse sentido de questões de saúde. De administração que ajuda aí bastante, também, provavelmente, né? Eu sou formada em administração, trabalhei muitos anos com isso, só que sempre com pessoas. No sentido, eu era gestora dessas pessoas. Okay. E aí, o que eu trabalhava? Eu via como ela chegava... Segunda-feira eu sabia que era o pior dia, mas aí eu ficava raciocinando, por que é o pior dia? O que a pessoa traz no pior dia, segunda-feira? O que é o melhor dia, sexta? E aí eu comecei a entender também que, ó, você passa sábado e domingo comendo e bebendo à vontade aquelas coisas que não são tão legais para o seu organismo. Chega na segunda-feira, você está sobrecarregado. Não é porque você realmente odeia o seu trabalho. Não é sobre isso, gente. Deixa eu te contar. Você já continua respondendo, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu descobri, olha só, nosso corpo, ele funciona dentro de um ciclo circadiano, certo? Ou seja, nosso corpo tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para trabalhar mais pesado, tem hora para estar mais leve, né? Hora para estar dormindo mais pesado, hora para estar dormindo mais leve. E é engraçado que durante a semana, de segunda a sexta, de certa forma, acontece uma rotina com o nosso corpo, né? Então, a gente se obriga por causa das demandas do trabalho, dos horários que a vida social nos impõe, né? E aí, a grande maioria das vezes, sim, né? A pessoa vai dormir ali, né? O horário do corpo humano dormir é entre 9h30 e 10 horas, né? 9, 10 horas, 10h30 ali, né? E acordar em torno de 6. Então, durante a semana, as pessoas até tendem a fazer isso, né? Nem todas, mas tendem a fazer isso corretamente, só que no final de semana fazem ao contrário. E aí, por exemplo, sábado eu já vou dormir até mais tarde, e aí já estraga a noite, e aí no domingo acorda de novo mais tarde, e aí pensa que isso não desregulou todo o processo, né? Então, é disso que você está falando. Perfeito. Que você foi descobrindo.
Eu fui, Por quê? Porque eu fui prestando atenção nessas coisas, que é o que a gente está falando desde o início. Os sintomas, tá tudo ali, elas são informações importantes. Agora, cabe a mim acessar. A informação está aqui. Estou pronta para acessar? Vou lá e acesso. Aí você perguntou, onde é que você buscou? Isso tudo eu fui atrás, né, de maneira informal, porque eu queria entender, só que eu também sempre prestei muita atenção no meu entorno. Eu quero saber por que está acontecendo. Eu sou curiosa. E querendo ou não, esse buscador sistêmico, ele é o curioso. Ele quer entender, sabe? Ele vem para compreender coisas que talvez ninguém tenha mexido nessas casinhas. Sim. Então, assim, juntou muito o meu querer com essa coisa de vamos fazer, né? Aí eu fui entrando, conhecendo cada vez mais, e eu fui parar numa médica integrativa para as minhas questões, e aí eu percebi que se eu não sei fazer a pergunta correta, como é que ela vai me ajudar de fato? Então essa foi minha visão, a minha visão. E aí eu fui estudar. Então toda vez que eu ia no médico, né, eu tinha já a pergunta e a resposta, essa pessoa só me complementava. Ela sabe fazer a dosagem do que eu preciso para aquilo que eu já sei que eu tenho. Então a gente era uma parceria. Você entende? Como a minha autorresponsabilidade, a saúde é minha. Sim. Eu sou responsável. Sabe, eu costumo falar para os meus pacientes que quando eles vão buscar um médico, que eles têm que entender que tem dois profissionais que estão olhando o corpo dele naquele momento. São duas pessoas. É o médico e ele mesmo, né? Claro, a automedicação, né, é muito perigoso, né, e a pessoa pode errar. Eu estou falando isso porque eu vou dizer que eu sempre acredito que quando tem um paciente e um médico, na frente de um médico, são dois médicos. Ele mesmo, porque ele tem que saber dele, né? Ele pode não saber tecnicamente, né? Ele não pode saber exatamente qual é a regulagem que tem que acontecer, mas ele tem que falar dele mesmo, ele tem que olhar para ele mesmo, né? Que é o que você está dizendo. Exatamente. E essa é a parceria que você criou com essa médica integrativa. Isso. E aí, essa médica já me estendeu para uma dentista biológica. Dessa dentista biológica, já fui... O que é uma dentista biológica? Então, olha que legal. Dentista biológico digamos assim, eu poderia até dizer que ele é um dentista integrativo, ou seja, um dentista que olha para todo. Mas por que a gente usa a palavra biológico? Porque ele usa somente produtos que têm alguma ressonância com o nosso organismo. Entendeu? Então, a gente não usa, por exemplo, plástico, né? Não tem, o BPA free. A gente não vai usar nada que vai causar uma interferência. Porque as doenças que a gente tem em manifestações físicas hoje são basicamente campos interferentes. O teu dentista biológico pede para você raspar a língua com raspador de língua? Na verdade, isso daí a gente pode ir lá na medicina tradicional ayurvédica, né? Então, a gente vai falar de 5, 6 mil anos atrás aqui. E sim, é possível fazer, desde que tenha as condições adequadas, seja feito tem que ser de uma maneira leve. Então, existe todo um protocolo. Sim. Porque em caso de você também criar ali um atrito que pode, de repente, causar um dano, pode também ter uma problemática. Então, e olha que legal, você tem que saber disso como mentora da saúde. Exatamente. Por quê? Porque a gente vai indicar as melhores condições de cuidados para as pessoas, sabe? Então, assim, raspar a língua é para todo mundo? Nada é para todo mundo o tempo todo. Isso é o básico do essencial. Quando você já entendeu isso, já está entendido tudo. Se eu vou fazer, tem que ser adequadamente, né? Preciso fazer todo dia? Isso a gente vai entender. Outra coisa, se meu corpo está detoxificado, ele já não tem mais aquela saborra tão grande. Sim. E eu já não preciso fazer tanta limpeza. E aí, de manhã, eu consigo saber se meu corpo está limpo ou não. Olha, dando uma olhadinha na língua. Na língua, na questão aqui do olho, tal. Então, olha só, você passa a ser aquele cara que dá o autocuidado. Você sabe o que está acontecendo no teu organismo. E você já sabe quando está desregulado. Você fala assim, ontem eu já abusei em alguma coisa, você já percebeu. Então, assim, você vai entrar nesse lugar de autocura, sim, mas com autorresponsabilidade. Mas não é fazer o papel do médico, claro, né? Não é fazer o papel do dentista, até porque como é que você vai extrair alguma coisa de você mesmo, né? Aí me explique, né? Mas você indo nessas pessoas, você vai ter que ser parceiro delas. Aí vocês crescem juntos, porque você já sabe porque só você sabe o teu sintoma, que é aquilo que nós falamos desde o princípio. O que o sintoma veio para me mostrar? Ele está te mostrando alguma coisa, seja ele como for. Ele é uma dor intensa? Ele é uma dor crônica? Dor no joelho? Um problema nas costas? Dor de cabeça? Pressão alta? O que é?
Vamos olhar a parte orgânica, vamos entender que não tem nada realmente disfuncional no bioquímico, aqui no biofísico. A gente eliminando isso, a gente vai olhar para o teu sintoma, porque ele tá lá. Digamos que a tua família inteira tem diabetes. A família toda, eu digo lá, a avó, a mãe, e agora tá na tua vez. E aí você vai falar assim, vou fazer um processo de diabetes e tá tudo bem que todo mundo tem, mas tudo bem, a gente faz aqui um controle, a gente faz assim. Ou você já vai falar assim, não, eu vou olhar para aquilo que está causando isso como informação pra gente, como família, né, não precisar passar para frente. Aí já veio para sistêmica de novo. Voltou para sistêmica, você entende? Então não existem barreiras, isso que é legal. E aí, quando a gente faz essas parcerias com essas pessoas, onde é que a gente tá? A gente tá na nova consciência, entende? É uma nova consciência. E essa nova consciência tá aqui, tá disponível. Cabe a você querer acessar. Você já está disponível para acessar? Talvez tenha gente escutando a gente agora que vai falar assim, nossa, do que é que eles estão falando? Não entendi muito, ou pelo menos, né, não entendi parcial. Mas alguma sementinha a gente plantou aí. Agora. Sabe o que eu estou enxergando quando você está falando? Você agorinha, você linkou o raspar a língua com a medicina ayurvédica, né? E é verdade. A Ayurveda vai dizer o seguinte, que você não é o chá lá da Índia, o chá lá da China, não sei lá, o barro de não sei aonde, ou a erva lá do Himalaia, mas é toda a ferramenta que você tem à sua volta. Né? Então, quando você está dizendo que você pode procurar uma gama de profissionais, de técnicas, são todas as ferramentas que tem à sua volta, onde você vive, né? É isso que você está dizendo. Com certeza. É isso que eu estou escutando quando você está dizendo. E aí parece que essa nova consciência é isso. É isso. É só olhar para tudo que tem à tua volta e o que está acontecendo com você. E consciência é isso, né? Esse despertar. Olhe, enxergue, abra os olhos. É isso. É isso. Como mentor, é isso que você faz? É isso que eu faço. Mas eu ainda quero que você continue nessa tua... como é que eu posso dizer? Como é que você vai se validando dentro disso? Como mentora da saúde. Isso. Porque daí você conheceu ela e você foi fazendo aí curso ou não? Isso, porque agora está ainda na informalidade. É isso. Apesar que os cursos também vão ser dentro da informalidade, né? Pela questão ali da necessidade das terapias, né? Mas aí eu vou conhecendo elas e aí eu falo assim, eu preciso estudar mais isso para continuar conversando com elas. Então, para a gente estar no mesmo nível, eu tenho que estudar, eu vou estudando. E aí eu vou buscando cada vez mais esses cursos de aprofundamento, de conhecimento, então técnicas. E, claro, na parte orgânica mesmo, né? Por exemplo, entra muito dentro da medicina, mas... Daí eu não vou fazer um curso de medicina, mas dá para fazer esses cursos que são, digamos assim, complementares, que vão te dar muita noção sobre o corpo bioquímico, biofísico. Então, peraí, você foi passando de paciente para discípula. Exato. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim, mais ou menos assim. E é um encantamento. Depois que você entra, você descobre que é um novo mundo mesmo. E lá começa a fazer muito mais sentido as coisas, assim, para essa visão nova que a gente quer ter, né? Que eu não preciso mais carregar algumas coisas. E aí essa coisa de vamos olhar tudo sistemicamente, que é integrativo. Sistêmico e integrativo são palavras complementares. Quando eu olho tudo sistemicamente, eu estou olhando um sistema, né? Eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho as minhas condições, eu tenho, de repente, profissionais de uma rede integrativa que ajudam cada um na sua área, mas, assim, é fazer o convite para o paciente, para o cliente, se conhecer, se aprofundar, nesse integrativo, você também trouxe uma fala interessante quando você fala do sintoma. Então, olha só, o pai da medicina é Hipócrates, certo? Hipócrates olhava muito mais esse integrativo do que hoje a medicina que é a holopática hoje, né? A holopatia. Hoje, se você vai num gastro, ele vai ver só o teu intestino, vai ver só ali a questão que está acontecendo nessa situação. Ou você vai no urologista, ou você vai no especialista em garganta e assim vai. Não que esteja errado, né? É assim que funciona hoje a medicina holopática. Cada um tem um olhar, que é o olhar para o sintoma. Quando você está falando dos médicos da integrativa,
eles não estão com o olhar especificamente no sintoma. Exatamente. Eles estão preocupados com o sintoma, sim, que eles querem que acabe o sintoma, né? Mas olham o todo aí. Exatamente, que é aquilo que a gente falou. Então, às vezes, você tem que tirar a pessoa daquela crise, que é o sintoma. Mas depois que o sintoma, digamos, abranda, que você não tá naquela agonia, porque aquilo tá realmente, que nem a gente comentou, aquilo te tira do eixo, aquilo te tira da tua rotina. Você não consegue mais ter uma boa performance devido ao sintoma que tá ali, e ele veio para te mostrar alguma coisa. Primeiro você vai lá e fala assim, sintoma, eu preciso que isso aqui não esteja mais doendo. Mas ele persiste, ele volta, ele vai aparecer de outra forma. E aí a gente tem que olhar sistemicamente para o que é que na tua família, no teu clã, tá excluído. Aquilo que tá realmente doendo, aquilo que ainda não foi visto, para a gente resolver na causa raiz, a gente resolver de fato. O teu trabalho, a gente chama, hoje em dia tem um nome chamado de terapias rápidas ou terapias breves, né? Você considera o teu trabalho uma terapia breve? Na verdade, ele é, digamos assim, um acompanhamento. Ele tem um começo, um meio e talvez nunca tenha um fim. Não para comigo, mas que você vai carregar isso e você vai continuar se autocuidando. E, claro, contando com as especialidades que você for sentindo necessidade. Mas qual que é o convite que a gente faz, né? O convite é, qual é o sintoma? O que você está precisando hoje? Hoje você faça isso, mas agora a gente precisa realmente entender o que você sempre teve, que você está guardando aí, que vai se manifestar de novo. Então, vamos olhar para o sintoma como uma manifestação de uma dor importante do teu sistema, ou teu mesmo ali, que você tem a oportunidade... Isso é interessante, é uma oportunidade de olhar, ressignificar e seguir. Porque não é para esconder embaixo do tapete também, que muita gente faz isso mesmo, né? E vai passando o dia a dia, na correria, e não dá tempo, e não sei o quê, todo mundo coloca as coisas embaixo do tapete, né? Fica ali, um dia eu olho. Mas se um dia talvez seja muito dolorido quando chegar. Pode ser que venha uma coisa muito intensa, muito grande, muito importante. E você teve anos de oportunidade de olhar. E nessa nova consciência que a gente fala, que tá nesse novo lugar, a informação já tá aqui disponível, Ricardo. A gente vai acessar quando a gente puder, sim. Mas também você tem que estar disponível para querer entender, para querer olhar. O que eu quero compreender agora? Que nível que eu quero chegar? Eu quero permanecer na minha zona de conforto, que está confortável, mas lembra que o conforto não te leva para nenhum outro lugar, te deixa sempre, né, não te gera também grandes ganhos. Não dá evolução. Não dá evolução, né? Agora, mais tecnicamente, então vamos lá, você está lá com o paciente e você entende que num primeiro momento você vai olhar por esse viés da bioquímica do paciente. Isso. Aí você vai indicar um profissional para ele, é isso? Posso fazer também indicação, claro, porque a gente tem uma rede, né? Porque hoje, por exemplo, se eu tiver um plano de saúde, eu vou lá com você. Sim. Aí você fala assim, olha, Ricardo, você tem que fazer uma bateria de exames, vamos dar uma olhadinha ali e tal. Sim. Aí eu vou procurar um clínico geral, por exemplo. Confiança. Mas ele vai conseguir ter esse olhar? Porque a grande maioria que eu vou ter lá, ele talvez não consiga ter esse olhar. Talvez eu vou chegar para ele lá e ele vai pegar e vai fazer um hemograma completo ou alguma coisa assim. E aí? Exato. Eu não vou ter um problema ali? Não vai ser mais complicado? A minha pergunta é melhor você indicar por esses que você conhece da integrativa, porque perceba que eu acho que a grande maioria das pessoas nem tem essa noção de medicina integrativa ou nem sabe o que é alopatia, alguma coisa assim. Então, assim, se a pessoa pede, a gente faz a indicação, só que a decisão é sempre da pessoa, porque tem que ser confortável para ela em vários aspectos. Inclusive, tem o médico da família que a gente vai a 65 anos e tá tudo bem, entende? Porque às vezes é mais importante você se sentir bem com aquilo que você tá fazendo do que necessariamente fazer o diferente. É o processo. Pode ser que quando ela chegue lá, ela veja que, pelo aquilo que ela estudou, já não tá mais batendo com aquilo que ela quer. Você entende? A gente coloca a pessoa na autorresponsabilidade. Se o que o médico está entregando já não é mais suficiente, ela vai buscar uma outra alternativa. Que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas que procuram médicos integrativos, dentistas biológicos, terapias integrativas, entende? As pessoas já estão se colocando nessa nova consciência e percebendo que aquilo que está sendo entregue já não está sendo mais suficiente.
Mas não é obrigatório. Inclusive, tem gente que, obviamente, não vai até o médico, não faz essa preocupação. Aí entra as questões de porque assim, a gente faz umas recomendações, certo? A pessoa vai seguir aquelas que ela consegue, que ela dá conta. Tem coisa que ela não vai conseguir fazer. Sim. Aí os gatilhos a gente vai ter que entender. Você não fez porque não quis, porque não deu tempo, porque às vezes financeiramente não consegue. Também tem que ter essa preocupação. Ou porque é autossabotagem mesmo. Porque pra você tá demais e você queria a tal da pílula mágica. Que não existe, né? Mas as pessoas às vezes vêm nesse afã de, me dá uma pílula mágica. E também o próprio mentor da saúde, o próprio terapeuta, ele tem que saber quando aquela pessoa não está pronta para um atendimento. Entende? Então, assim, você vai querer ser atendido para receber uma pílula mágica? Talvez não esteja na hora ainda. Então, você também tem que ter essa maturidade de falar, olha, não é isso ainda, né? E para essas pessoas que você indica, que você, né, você fala, vai lá em fulano, né, se a pessoa quiser. Sim. Você também conversa em paralelo com esses profissionais? Com certeza. A ideia é nós termos uma rede de conversa, porque aí funciona. O meu diálogo com essa pessoa, que é o outro profissional, vai ser muito diferente do diálogo que ele teve com o próprio paciente. Claro. Por quê? Porque lá vão ser cuidados algumas questões que às vezes a própria pessoa não consegue nem verbalizar o que ela sentiu, tem alguma coisa. E quando a gente conversa entre os profissionais, a gente já vai numa linha de o que eu entendi, o que eu captei, que nem você falou assim, eu gosto da energia, eu sinto a energia da pessoa. Então a gente vê tudo isso. E isso tudo tá no integrativo, sabe? Então existe sim, inclusive existe um relatório de encaminhamento. Quando eu tô com o paciente, eu falo, cliente, você deveria fazer isso, isso, isso. Então tem um protocolo de sugestão, certo? Se ele acata, se ele vai em algum lugar desses da rede, a gente tem uma comunicação interna sim, e a gente faz tudo via protocolo, porque a ideia é essa pessoa ser atendida de forma integrativa, que ela não precisa repetir tudo que ela fez, falou, em todos os lugares. Não é? Porque, olha só, as maiores dores das pessoas também são isso. Ela vai no médico, fala tudo, vai no dentista, fala tudo de novo, aí fala no terceiro médico, daí ela vai no cardiologista, ela repete tudo 5, 6, 10 vezes. Ela fala assim, grava aí que fica mais fácil. Então, a gente já quer realmente colocar essas pessoas nesse outro lugar. Quando você fala, vocês têm um protocolo onde você está fazendo uma escuta. E essa escuta já vai estar baseada em cima desse protocolo. Isso, com o objetivo de passar para o próximo profissional que venha a atender essa pessoa da mesma forma. Que isso legal. Mesmo. Mas sempre a decisão é da pessoa, claro, tá? Claro. Normal. É óbvio, né? Você não pode impor para a pessoa um tratamento ou uma terapia. Isso daí já vira crime, né? E não só por isso, assim, porque se a pessoa também vai, o que acontece? Ela não vai absorver nada, ela não vai estar naquele momento, ela não estava disponível. Se ela vai obrigada, você diz, só porque tinha que ir. Só porque tinha que ir. Não adianta, não é efetivo, sabe? Então, se você pensar em realmente resultado, não adianta ir por ir, tem que estar pronto para ir. Quando você disse que eu falei que gosto da energia do paciente, é porque nós estávamos falando, antes de falar com o pessoal, sobre... o contato físico, sobre físico, fazer sessão virtual ou presencial. E eu disse que eu prefiro muito mais presencial, né? Tem um rapaz que eu atendo dos Estados Unidos que eu nunca vi ele pessoalmente, né? E ele tá para vir para o Brasil provavelmente no segundo semestre. A gente não vê a hora de se encontrar um dia para a gente sentir a energia um pouquinho ali do corpo. Você estava me contando que sempre o teu atendimento é virtual. Sim, sempre virtual. Porque que nem, assim, isso é para ilustrar, eu vim bem nessa época da grande pandemia ali, então eu migrei de área. Eu vim para conhecer mais todas essas técnicas, todas essas terapias, bem nesse momento da pandemia. E foi quando entrou muito forte o online. Sim. Então eu acho que a mudança de chave já foi nesse sentido, onde tudo era online, né? Então eu me acostumei muito com o online e eu vejo que os pacientes, de alguma forma, sentem o conforto de estar no online, justamente por essa questão de não deslocamento, de não ter que ir e vir, essa disponibilidade de tempo e de acesso, sabe? Então sim, eu faço só atendimento online, mas é mais por ter havido essa possibilidade do que necessariamente, eu prefiro, não prefiro, sabe? Você acredita que eu
lá em 2020, quando a pandemia apareceu, eu fiquei parado fazendo online, eu acho que uns 15 dias só. Eu fui para o presencial, como eu trabalhava com a área de saúde, então eu podia atender, né? E eu não fiquei, nem naquela época eu fiquei no virtual. A gente, né? Eu lembro bem, a gente fazia sessões, janela bem aberta, tudo arejado, de máscara, álcool para tudo que é lado. Mas até naquela época eu fui no presencial. Sim. Quanto tempo de duração uma sessão com você? Entre 1 hora e 1 hora e meia. Normalmente a primeira dura 1 hora e meia, porque a gente conversa mais, porque realmente tem alguns pontos que a gente acaba entrando um pouquinho mais. Depois as próximas, ali em torno de 1 hora, a gente já consegue dar uma boa sequência. Mas é sempre caso a caso, demanda, né? As constelações, elas podem ser feitas de diversas maneiras, né? Você pode fazer o processo da constelação familiar. Você faz com bonecos. Eu faço com bonecos, geralmente, e na água também, com bonequinhos na água, que é bem gostoso. Aí tudo depende muito da pessoa. Quando ela tem mais dificuldade de sentir as coisas, então já vou para a água, porque na água ele faz um movimento mais próprio, mais, né, sozinho ali. E aí a pessoa percebe aquela movimentação e ela começa a se abrir. E aí, você lembra que a gente falou um pouquinho sobre estar um pouco mais limpo dentro do organismo, né? Então, quando você atinge esse ponto, você também está limpando um negócio chamado glândula pineal. Quando você está com a glândula pineal mais limpa, mais livre, mais aberta, ela também vai estar mais apta a captar essas sensações, esses sentimentos. Então, até esse processo que de repente essa pessoa chega muito intoxicada, se ela começa a fazer, também vai ajudar ela a se auto-perceber e chegar nesse lugar que ela quer, que é estar melhor com ela mesma. Não só de saúde física, que a gente diz não ter o sintoma, né? Mas ela tá num bem-estar, ela tá com mais leveza, mais fluidez. E aí que entrou realmente... Porque a gente falou e acabou não falando muito da constelação. Mas essa era a ideia, porque lembra? Constelação, vamos tentar puxar esse outro lado também. Essa constelação, ela é fundamental para pôr luz naquilo que você ainda precisa entender dentro desse processo todo. Então, quais são as suas dificuldades hoje? Né? Tá no relacionamento, tá na questão do dinheiro, tá na questão com a mãe, com o pai, eu não sei bem onde é que tá, porque a gente falou um pouco aqui de saúde, de sintoma, a gente foi por essa linha, mas a constelação familiar, ela permeia todas as áreas, né? Sim. Você pode fazer, o teu tema central pode ser, nossa, N possibilidades. Inclusive, a gente pode falar de autossabotagem, de falta de merecimento, e aí a gente vai acionando gatilhos importantíssimos dentro de você, que a gente vai colocando luz, e uma vez visto, não dá para deixar de ver, né? A gente olha para aquilo e fala, uau, e agora eu tenho que entrar em ação. Por isso que tem gente também que se recusa um pouco a olhar para aquilo que dói. Porque uma vez olhado, é como se existisse aí uma necessidade de, agora eu preciso me movimentar. Eu gosto de uma frase de um autor americano que eu realmente não sei o nome, nunca mais achei o nome, mas que você só está preparado para a cura quando está preparado para a dor, né? Então, Perfeito. É mais ou menos por aí. Achei legal você dizer que as pessoas vão se permitir estar ou vão estar mais abertas à medida que vão trazendo equilíbrio para o corpo. Né? É isso que você disse? Exato. Em relação à glândula pineal, inclusive. Né? Porque se eu tiver uma noite péssima de sono, né, eu vou estar mais fraco para pensar até. Né? Então, equilibrar, né? Barriga vazia, você não consegue analisar nada, né? Acho legal que quando eu falo sobre a noite de sono, sobre a barriga vazia, parece que isso que você está trabalhando, essa linha que você encontrou, é uma linha bastante humanista, né? Porque a própria psicologia, ela por um período ela olhou muito ou o inconsciente, né? Então, tudo é questão dos traumas, tudo é questão do que você vivenciou com a sua família e tal, ou o comportamento, que é o behaviorismo, né? Então, olhava para esses dois lados, né? Teve um momento em que a psicologia, né, começou a olhar por que seria chamada a terceira força, né? Que é essa linha mais humanista, né?
E nessa linha humanista nós temos um grande psicólogo americano chamado Maslow, Abraham Maslow, né, que a própria administração traz ele até nos cursos. Ele fala sobre a pirâmide, né, que, né, quem quiser procurar aí a pirâmide de Maslow, né, onde o indivíduo precisa ter em ordem primeiro a sua fisiologia, né? Alimentação, temperatura corporal, né? Sexualidade, excreção, né? Então ele tem que ter tudo isso em ordem primeiro para depois pensar no segundo topo, que é segurança, né? Segurança do próprio corpo, do patrimônio. Depois que ele vai pensar em relacionamento, parece que você está indo nessa... Quando você trabalha desse jeito, está indo nessa vertente, Olha né? aí, ó, não é que eu coloquei administração dentro do atendimento? Viu? Você veja só. Olha só que interessante, gente. Mas não deixa de ser isso. Porque, veja, se você, por exemplo, você está em crise de alguma coisa, adianta a gente bater um papo aqui super legal sobre teologia? Você fala, nossa, Gisela, eu tô mal aqui, eu não tô nem prestando atenção, se nem tá acontecendo. E é isso mesmo. Não é que a pessoa não quer, é que fisiologicamente ela não está conseguindo, ela não está dando atenção. O processo mental dela é outro, né? Você tá lá com problema. Imagina você com febre. O que a febre está dizendo? Que teu corpo tá com algum probleminha. A febre vem para combater. Isso. Não é? Mas o que a febre faz? Ela vai te deixar um pouco acamado para você ficar focado naquilo. Então é mais ou menos isso. Você vai focar naquilo que você tá hoje disponível para. Se hoje você não tá legal, você não vai ter um atendimento perfeito e completo e super dinâmico. E às vezes você sai da consulta com a má impressão que você não recebeu aquilo que você queria. Mas não é, porque você não estava naquele momento. Só que as pessoas vêm querendo a pílula mágica. E quando elas chegam lá e às vezes não obtêm, elas também ficam um pouco frustradas. Falam, nossa, mas é minha responsabilidade? Mas eu que tenho que fazer? Mas como que funciona, né? E aí, às vezes leva um tempo o processo também. Que é esse amadurecimento do profissional que vai atender e também do cliente, do paciente, né? Tem que estar amadurecido. Você veio para quê, de fato? Você quer resolver ou você quer só levantar o tapetinho e varrer para baixo? Aí você tá com você também. A bola é tua, né? A vida é sua. E quando você entra na constelação, é quando a pessoa já está mais livre para isso tudo. Quando já está mais livre. Que legal. Já tá mais livre. Olha, eu realmente me surpreendi, né? Como falamos no começo, eu pensei que a gente ia falar muito mais de constelação, mas quando eu percebi que a gente ia poder falar de outras coisas, eu não perdi tempo e falei, vamos por esse caminho aqui. Gisela, você percebeu que passou 1 hora já? Não. Mas assim, ó, eu vi aqui o pessoal movimentando, eu falei, gente, já deu 1 hora, não é possível. E assim, a gente começou a conversar agora, tá? Só pra ter uma noção. Então, assim, Gisela, eu quero convidar você agora a olhar para aquela câmera que fala com o pessoal e dar o teu recado sobre essa coisa do equilíbrio, né? No que você acredita, né? Se você tem uma dica para dar para o pessoal, e se você quiser também, já fala do como o pessoal te encontra, fique à vontade. E aí a gente vai terminar esse encontro, tá bom? Ah, perfeito. Então a dica que eu acredito mais importante que a gente falou bastante aqui hoje é autorresponsabilidade. A responsabilidade sim é sua, tá na sua mão. Ferramentas existem várias disponíveis. E eu sei que você, na sua hora, vai acessar aquela que é mais importante, mais significativa para o seu processo. A maioria das pessoas tem medo do processo, porque dói. É incômodo? É desconfortável? Com certeza. Mas o lugar que você vai depois de tudo isso é aquele lugar que você tem buscado aí durante a tua vida inteira. É a fluidez, é a leveza, é o viver a vida de fato. Você não precisa mais carregar, sobreviver. Você pode ter a plenitude. E às vezes você pode achar que a plenitude, então, é estar morando nas Ilhas Caimã com 60 milhões de dólares na conta. Não é só sobre isso. Existe aí uma verdade de ser leve no teu dia a dia. Ter uma leveza de comportamento, de assimilar situações, passar por desafios. Então, acho que esse é o grande recado aqui do dia de hoje. Foi ótimo estar com vocês. Foi muito gostoso conversar aqui. E quem ficar interessado, quem quiser, procura ali no Instagram, Gisela Molossi. É bem fácil de achar, porque meu nome é um pouco diferente mesmo. Depois também a gente consegue colocar, acho que na edição, né? Então a gente coloca ali para vocês. Procurem lá, mandam um direct. A gente vai acolher vocês com o maior carinho. E a gente faz esse cuidado integrativo mesmo, tá? A gente vai olhar para o teu eu. O
O que você, indivíduo aí, precisa. Que é diferente do que eu precisei, que é diferente do que o Ricardo precisa hoje, sabe? Além disso, também tem essa dica, hein? Hoje, nós temos uma necessidade, amanhã já é outra. Então, a gente vai olhar aquilo que está pontual e por camadas, porque temos várias coisas para olhar, gente. Não é uma ou duas. E a gente vai olhando aqui está mais pungente. O que dói mais hoje? O que dói mais depois? O que dói na terceira fase? O Ricardo mesmo já fez constelação? E a ideia central que você imaginou que ia chegar no pai, chegou na mãe primeiro. Exatamente. Mas por quê? Porque ainda estava a dor ali para chegar até no pai, não é? Então, existe mesmo essas camadas que a gente vai destrinchando. E a ferramenta da constelação é excelente para isso. Porque ela traz uma consciência que você sente, que você vibra na hora. Então fica muito fácil de você assimilar o que está acontecendo e você internaliza. E aquilo já começa a trabalhar em você. O pensamento sistêmico já te coloca num lugar diferente. Então aproveitem, é uma oportunidade assim muito interessante de você se conhecer, se permitir chegar nesse eu mereço ser leve, eu mereço ser feliz, eu mereço ser saudável. E vamos olhar para tudo que acontece como sinais, indicadores. E aí eu me aprofundo, ressignifico e tudo vai ficando mais leve. Legal. Então, terminamos aqui. E caramba, amei aí escutar de você. Parabéns, tá bom? Obrigada, foi ótimo. Terminamos obrigada. aqui. Abraço.